sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu espero que esse não seja o seu caso, hein? Pelo menos não deveria. Nós podemos otimizar o nosso tempo nos conhecendo mais e, quem sabe, gerindo melhor essa valiosa experiência que é a vida humana. Sejam muito bem-vindos a mais um Grafocons. O Grafocons é um programa da TV Cognópolis que visa valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Dessa vez, esticamos o tapete vermelho para o autor e aniversariante do dia. Nós estamos fazendo esse programa dia 13 de outubro, que é aniversário do pesquisador e professor Caio Polizel. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Isabela. Eu estendo aí a gratidão total aos ouvintes e a vocês aí com todo esse carinho para com a gente. Muito bom. E aniversariante falando de diretrizes da autogestão existencial não é pouca coisa, hein, Caio? Não é, é verdade. Eu gosto, é um tema que eu me apaixonei desde que eu cheguei na Apex, ao conhecer o voluntariado da Associação Internacional da Programação Existencial, que é a Apex. Eu logo me deparei com a questão da autogestão, né? Já fazia parte um pouco do meu cotidiano, me planejar, organizar a minha vida de uma forma um pouco mais estruturada, mas quando eu me deparei com a realidade da autogestão existencial, algo tocou fundo, né? Aquele momento que você fala, puxa, isso faz todo sentido para mim, está alinhado com os meus objetivos. E aí não tem como a gente, uma vez que a gente aprende a ler, tudo que a gente enxerga que tem letras, a gente conecta. E a mesma coisa que aconteceu ao identificar a questão da autogestão existencial. E aí temos um plus a mais, que são as diretrizes, que dá o tom diferencial ali ao livro, porque ele poderia ser só autogestão existencial. E diretrizes, Exatamente. Caio, como é que é essa Exatamente. história? A autogestão existencial, ela tem um conjunto de itens que compõem, né? Pensar uma autogestão, a gente costuma fazer sempre uma correlação com a realidade de uma empresa, né? Uma empresa, ela pode ser tocada num dia a dia, ela pode ser exitosa se ela tiver ou não um planejamento. Mas é óbvio que se ela tiver um planejamento, se ela conhecer um pouco mais as suas áreas como um todo, o mercado onde ela está atuando, os seus concorrentes, quando ela começa a conhecer todo o escopo dela, ela pode criar um conjunto de ações mais assertivas, né? Ela consegue mapear, ela consegue, caso algo ocorra fora daquilo que estava planejado, ela tem tempo para reconduzir, para redirecionar o seu cotidiano, a sua existência, né? Pensando na empresa, e ser mais exitoso. A mesma coisa pode acontecer com cada um de nós. A gente pode tocar uma vida, ir levando, né? Aquela máxima que a gente até brinca, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, que, como você disse, né, antes, se a gente não tem clareza de onde queremos chegar, pode ser que façamos viagens ou que cheguemos a lugares que nós não gostaríamos. E quando você pode ter conta do seu dia a dia, da sua realidade intraconsciencial, você começa a se conhecer, você faz uma divisão muito mais didática para se conhecer no âmbito das áreas da vida, você começa a ter uma gestão pessoal mais efetiva, né? Porque a vida, ela lhe prega peças de vez em quando, né? As ocorrências do fato do dia a dia, elas vão existir. E a gente pode lidar com essa realidade de uma forma lúcida ou não. A gente pode lidar com essa realidade de uma forma planejada ou não. E esse é o grande desafio de quando a gente começa a pensar nas diretrizes da autogestão existencial. Que direcionamento que eu quero? Quais são os meus planos? Qual é o planejamento inicial? Que base de organização eu preciso? Como que eu quero guiar a minha evolução? Como que eu quero fazer um acompanhamento? Aos moldes do que a administração convencional chama de um PDCA, que é eu planejo, eu faço, eu aplico, eu faço toda a consecução desse projeto que eu planejei. Quando eu caminho, né, depois do PD, eu tenho o C, que é o check, né, a checagem, eu faço um acompanhamento e eu tenho as ações corretivas constantemente. Esse é o âmbito de quando eu tenho uma boa diretriz da minha autogestão existencial. Eu tenho um PDCA funcionando, eu tenho uma realidade que me leva a caminhos planejados e não
ao que a sorte pode me conduzir, né? Você falou no início que a vida pode pregar e prega algumas peças a todos nós, e no dia de hoje nós temos uma peça microscópica chamada coronavírus. Coronavírus, As pessoas exatamente. que têm, que já sabem, que já têm delineado os objetivos, as metas, mesmo num contexto de isolamento social pandêmico, ela pode tirar muitas lições e ela não obrigatoriamente precisa abrir mão daquilo que havia sido acordado com ela mesma, né, Caio? Com certeza. A gente tem falado muito nesse contexto da pandemia, né? Fizemos algumas conversas sobre essa temática, né? Como que fica a autogestão em um momento de pandemia? Nada muda. Se você tem uma clareza de onde você deseja chegar, independente de estar em pandemia ou não, você vai ajustar, fazer, obviamente, ajustes, né? Fomos forçados a parar dentro de casa por alguns meses. Hoje até temos uma liberdade controlada, né? Com todo um cuidado, é possível você sair, você interagir na comunidade sem uma aglomeração, mas é possível você interagir. Então você teve que adaptar o seu modelo, né? Você teve que fazer ajustes e esses ajustes proporcionaram que cada um parasse para pensar, puxa, as minhas escolhas eram essas escolhas estão acertadas ou não? Mas perceba que eu utilizei a palavra proporcionou, porque algumas pessoas simplesmente olharam para essa realidade, puxaram o freio de mão e ficaram 3 meses, 4 meses parado, desviando no monte de notícias que tinha, enquanto outros olharam e falaram, peraí, será que eu tenho que repensar o meu trabalho? Será que eu tenho que repensar as minhas escolhas? Será que eu tenho que repensar os meus objetivos ou esses objetivos estão adequados? E aí, fizeram uso da autogestão de uma ferramenta muito simples que é a agenda pessoal. Porque dentro de casa, isso ocorreu muito comigo, no dia a dia do meu trabalho, as primeiras 3 semanas, logo que migrou-se tudo para um trabalho home office, eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava antes da pandemia. Porque eu estava dentro de casa, tendo que lidar com várias transformações, o mercado funcionando normalmente, os clientes demandando, e eu trabalhei mais do que aquela realidade. Mas eu fui logo reorganizando, restabelecendo uma agenda cotidiana, uma rotina útil, e passadas essas 3 semanas, estabilizou, consegui colocar a minha agenda novamente para funcionar, numa nova adequação, obviamente, trabalhando agora em casa, mas com uma dinâmica diferenciada e que atendeu. Então, o grande ponto aqui, Isabela, é ter clareza de onde você deseja chegar. E aí tem a ver com a programação existencial. Quando eu começo a ficar claro aquilo que eu vim cumprir aqui no intrafísico, eu começo a reorganizar ou organizar a minha vida para atender aquilo. Agora, quando a pessoa não tem clareza do que deseja, qualquer atividade pode ser uma atividade interessante, mas não necessariamente vai levar para aquele caminho que você deseja alcançar. Então, esse é o grande ponto de uma autogestão. Eu preciso ter clareza daquilo que desejo, porque aí a gestão do cotidiano me leva para aquele caminho. E a gestão, ela está intimamente relacionada, como o professor colocou, né, à programação existencial do intermissivista. Então, lembrando as pessoas que estejam acompanhando o Grafocons, o que são os cursos intermissivos, né? São os cursos ali com uma série de disciplinas pró-evolutivas que são ofertadas a algumas consciências antes de ressomar, antes de nascer nessa dimensão humana. Nenhum tipo de vanglória, não, em hipótese alguma, mas é o mérito daquelas consciências e principalmente a responsabilidade de deixar esse planeta um pouco melhor do que quando chegamos, né, Caio? Isso obrigatoriamente entra no processo da nossa autogestão existencial enquanto intermissivistas. As minhas escolhas ali, as minhas metas evolutivas, elas beneficiam a quem, né, Caio? O processo assistencial é muito sério, né? Uma das leis racionais da Proexis é a interassistencialidade. Não adianta, não existe uma programação existencial que eu vá prejudicar alguém. Isso não é programação existencial. Uma das leis racionais é essa questão da assistencialidade, a questão da cosmoética. Não existe uma programação existencial que confira a alguém a oportunidade de prejudicar uma outra pessoa. E sim, ela tem uma grande oportunidade de resolver as suas interprisões,
limpar os rastros do passado. Isso tudo faz parte de um contexto de programação existencial. E se eu posso observar a vida por um conjunto de áreas, né, que a gente chama as áreas da vida, aqui dentro da autogestão existencial, por que não? Por que não fazer uso de uma inteligência evolutiva? Eu acho essa palavra fantástica. O professor Valdo Vieira, quando proporcionou toda a ciência, a conscienciologia, ele trouxe essa palavra também de presente para a gente, que eu acho chave dentro do processo. Você aplica inteligência evolutiva no seu dia a dia? O quanto que na tomada de decisão, o quanto que na construção da sua agenda pessoal, o quanto que na decisão profissional, de relacionamento, de mudança de cidade, você coloca na sua reflexão inteligência evolutiva. E a autogestão existencial, a base dela é a inteligência evolutiva. Como é que eu posso fazer uma divisão da minha vida em diversas áreas? Por exemplo, a intraconsciencialidade. Uma análise íntima, intraconsciencial, mapeando traços, mapeando as tendências do seu temperamento, compreendendo como você age e reage aos contextos diversos. Isso tudo faz parte de um avalia, faz uma checagem, investe de fato na autopesquisa e você está mapeando uma das áreas da vida. A gente destrincha aqui na autogestão existencial 7 áreas bem específicas e uma outra área chamada outros, que aí dá para encaixar muita coisa ali. Mas pensar, por exemplo, nesta uma, que é a área da intraconsciencialidade, é muito importante porque é pesquisa, é autoconhecimento, é compreensão de quem você é, como você age e reage aos contextos. O professor Caio, além da autoria do Autogestão, Diretrizes da Autogestão Existencial, ele está à frente de muitas atividades dentro da Apex, da instituição conscienciocêntrica que ele mencionou há pouco. Então, vale a pergunta, Caio, qual o principal gargalo que você identifica em relação ao nosso grupo, a nossa turma, quando o assunto é autogestão existencial? Veja, eu também atendo, né, como você disse, aí eu atendo no CAPEX, que é o Serviço de Apoio Existencial, uma atividade gratuita da Apex. Os primeiros atendimentos são gratuitos e aí tem atendimentos pagos, dependendo do modelo do atendimento. Certo. E no CAPEX, a maior dificuldade, os temas que mais surgem, nem a maior dificuldade, mas os temas que mais surgem são esses: lidar com a realidade financeira, uma mudança profissional, que profissão que eu decido de fato investir, ou que profissão que eu deveria já abrir mão e migrar, que cidade que eu poderia fazer, né, cumprir a minha programação existencial de modo mais exitoso. São os temas assim principais, né? Recursos financeiros, a questão profissional e a questão de onde viver e com quem viver. São temas que fazem parte. E é um grande desafio, né? De novo, vou trazer a palavra inteligência financeira. Muitas vezes a gente começa a conversar com uma pessoa que chegou ali e está com essas dificuldades de tomada de decisão. E veja, destes 3 temas, muitas vezes a gente acaba solucionando quando a gente começa a construir as escolhas lúcidas da pessoa, a agenda pessoal, quanto que ela vai investir na autopesquisa, no autoconhecimento, em identificar a especialidade pessoal. Porque, eu quero só definir minha questão profissional. Tá, mas qual é a sua especialidade? No que você é muito bom? E na hora que você começa a mapear no que você é muito bom e começa a identificar que uma programação existencial ela é focada, ela é assentada nos trafores, nas potencialidades, nos traços força, vai começando a facilitar, porque você começa a olhar e falar assim, poxa, se eu tenho este diferencial, por que não buscar uma atuação profissional que eu coloque este meu diferencial à prova, ao serviço das pessoas? Aí eu já vou direcionando a questão profissional. Aí, quando eu começo a definir isso, eu também começo a olhar e falar, puxa, se eu tenho essa especialidade e se eu posso cada vez mais assistir as pessoas, onde existe mais essa demanda? Opa, aí eu estou começando a escolher o local onde eu vou atuar, porque ali tem mais demanda de atendimento. Então, veja que a gente começa a associar uma coisa com a outra. E uma vez que eu tenho a lucidez sobre esse meu público-alvo, onde está essa maior quantidade do público-alvo, se eu começo a definir minha questão profissional que ajuda, porque eu acabo investindo 5, 7, 10 horas ao longo de um dia trabalhando, executando uma atuação profissional,
eu começo a perceber que se aquilo está alinhado com a minha programação existencial, o recurso chega. Então veja que os 3 pontos principais que surgem muito, eles vão começando a ser destrinchado quando eu começo a entender um pouco mais essa lógica de especialidade, de objetivos, por que eu tenho esse traço, por que isso ocorre na minha vida. Então esses são pontos-chave que todos deveriam parar para pensar, Isabela. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Respondeu. Não, respondeu sim. Mas o que eu coloco, e que você pode aprofundar muito melhor do que eu, é a assunção da responsabilidade, ela precisa partir do indivíduo. Você, a turma da PEX e esse livro aí que você nos presenteia, né, essa gestação consciencial, trazem para nós um apanhado, uma bagagem ferramental fora de série. Mas cabe à pessoa ter apreço ou não pela autogestão, que envolve muita questão de responsabilidade, né, Caio? Que me vem muito à tona o processo dos traços religiosos, sabe? De você terceirizar para a pessoa. Quando você fala autogestão, para alguém que sempre foi acostumado, para uma pessoa, uma consciência que sempre teve por hábito ouvir as diretrizes por parte de outrem, é complexo, é desafiador, mas confere para a gente muito mais liberdade, né, Caio? A assunção da responsabilidade. Exatamente. Eu quero fazer aqui um parênteses que, assim, eu fiz a organização desse livro, eu tenho os capítulos, né, que eu fiz a escrita, que são os capítulos meus, mas junto de outros 8 autores, essa obra ela foi co-construída, então é uma antologia que a gente foi costurando temas, a gente foi pegando a especialidade de cada um, daquela área, uma linha, um médico para essa área da saúde holossomática, ninguém melhor do que um médico para falar dessa temática. Alguém para fazer uma análise de um contexto do passado, nada melhor do que uma historiadora para fazer para trazer essa informação para a gente. Então, o primeiro ponto é uma construção coletiva buscando a especialidade de cada um. E é bem legal parar para refletir sobre os anseios de cada pessoa, né? De fato, a autogestão. Eu gosto muito de fazendo um contraponto e com a sua pergunta aí, Isabela, eu gosto muito de um filme bem antigo que traz a realidade do outro lado da vida. Não sei se você obviamente, já deve ter tido contato com esse filme. E eu lembro de uma passagem onde um dos personagens lá, ele pode tomar uma decisão por si só, mas ele não toma essa decisão, por mais que os amparadores vão apoiando ali, tem um caso como se fosse um amparador ali, dando as informações para ele, mas ele não toma a decisão por si só. E é um fato, né? A gente precisa, a evolução é um processo nosso, não existe terceirização. É uma das leis racionais também da Proexis que eu preciso assumir aquilo que é meu. Não adianta eu tentar empurrar para a Isabela aquilo que é do Caio. Eu assumi, eu tenho um compromisso com um conjunto de consciências e se eu não der o primeiro passo, não é o amparador que dará. Ele pode muitas vezes ficar esperando, né? Então essa cena lá do filme é mais ou menos que a informação chega até a pessoa, mas só que quando ele não toma a decisão, não dá o primeiro passo, o amparador, ele até tem uma imagem que ele faz assim, ó, então tá bom, se você não quer tomar a decisão, em síntese é essa a figura da imagem ali, né? Se você não quer fazer a escolha, você não quer dar o primeiro passo, eu não posso fazer por você. E muitas vezes a pessoa fica olhando para aquilo, porque sim, sempre teve o guru, sempre teve no processo religioso um Deus que guiou. Mas espera aí, será que eu preciso ser guiado 100% do tempo? Será que eu não tenho autonomia? Será que aquela realidade é uma verdade relativa de ponta? Ou é um dogma que vem lá do passado e que eu nem paro para refutar? Então, a lógica religiosa, ela está anacrônica. Não teve um upgrade nesse processo. Tem muita gente que se beneficia da religião? Sim. Tem gente que a melhor solução hoje é estar na religião. Mas tem muita gente que já tem lucidez, que já poderia sair desse processo religioso, que é dogmático, mas que fica porque não quer tomar as suas decisões. Não quer, de fato, fazer a sua escolha pessoal e bancar aquela escolha que é feita pela própria pessoa.
Você falou bastante de amparadores, né, Caio? E o que eu vejo assim de mais, uma das questões mais ricas daí da sua obra, que deve agradar, deve deixar a turma aí da Equipex bastante contente, é a possibilidade de oferecer, de gerar mais autonomia, o convite para que as consciências tenham mais autonomia. E aí eu gostaria de saber se você poderia compartilhar os para-bastidores dessa obra. Você colocou, né, que algumas mini Sim, peças valiosas te ajudaram aí na é muito concretização desse legal. livro. Como é que foi? É muito legal porque, assim, eu costumo, eu já ministro aula na Conscienciologia já há um bom tempo, e eu costumo dizer que, assim, muitas pessoas têm receio de iniciar a TENEPS, né? Ah, como é que eu vou fazer, iniciar a TENEPS? Tem receio dos 6 primeiros meses, mas eu comecei a docência 6 meses antes de começar a TENEPS. E tudo aquilo que falam que vai acontecer na TENEPS ocorreu no meu processo de docência, que não é nenhuma problemática. Nada mais é que os amparadores vão ali no nosso tapetinho, naquilo que a gente jogou embaixo por algum tempo, levantam o tapete e falam: ó, oh, tem isso aqui para ser resolvido. E tudo bem. Aquilo que pode ser resolvido está ali na hora, está ali disponível para a gente fazer autoenfrentamento. Então, o ministrar um conteúdo, a disponibilidade, você estar exposto a uma realidade interassistencial, acaba surgindo um monte de desafio e você é testado ao máximo, sempre. Então, pode imaginar os bastidores da escrita de um livro sobre autogestão existencial, sobre agenda pessoal, sobre a organização de cada um dos autores. Imagina, a gente levamos ao longo, por volta de 2 anos, para essa obra ficar concluída, com todos os capítulos, com as revisões, com o vai, com o volta. E foi muito bacana, porque teve um amadurecimento meu, teve um amadurecimento dos autores, teve um processo de alguns que você via que fluía, quando a gente parava, sentava e conversava, aquilo tinha uma fluidez grande. Teve processo de aprendizagem junto com os revisores. Vou te dizer que na primeira revisão, a forma como veio o feedback dos revisores, eu fiquei 3 meses em compasso de espera, em Operação Tartaruga. Não desceu bem aquele momento. Mas aquilo me proporcionou refletir outros pontos. Eu pude dar feedbacks para os autores de uma outra forma. Óbvio, eu faria diferente o feedback? Faria. Mas esse é o Caio fazendo um feedback, esse é a Isabela, pode ser que faça o feedback de uma forma diferente. Mas o feedback também, se a gente não para na forma e sim no conteúdo, aí você tira proveito. Porque senão você olha para aquilo e fala, puxa, mas fulano, cicrana, falou assim, precisaria ser dessa forma, poderia ser diferente, mas foi o melhor que a pessoa pôde fazer. Ela se dispôs a fazer a leitura, a trazer um feedback para você. Você olhou para aquilo tudo, no primeiro momento, para digerir aquilo, você fala, puxa, mas não é justo falar dessa pessoa do jeito que foi falado, não pessoa, mas do conteúdo daquela pessoa. Mas a hora que você olha e fala, peraí, isso é para fazer assistência, isso é para ser o mais assistencial possível. Quem é que está sentindo toda essa sensação ruim de um feedback estranho? Não, vamos fazer diferente, vamos assistir. E isso impulsionou. Isso me deu força depois para fazer e pedir as mudanças para todos os autores. Mas não vou falar que por um momento eu fiquei em Operação Tartaruga. Tocava naquilo, largava mais uma semana, daí um mês eu falava, puxa, mas eu preciso mexer nesse conteúdo, porque não está legal de deixar parado esse conteúdo. Então, assim, para todos que receberem um feedback, um bastidor de um feedback, às vezes não vai ser o mais legal, porque as pessoas vão falar algo que elas viram e que, se você tivesse visto, também você faria os ajustes, mas você não estava, você muitas vezes fica apaixonado pelo seu conteúdo e acaba não vendo algo que precisa ser melhorado. Então, é um papel muito legal de revisor. Quem não teve essa oportunidade, faça, porque você conecta com o tema, conecta com os assistidos, conecta com o autor e fica muito legal quando a multidimensionalidade começa a funcionar. E quais as benesses que você sentiu e que o grupo provavelmente deva ter compartilhado contigo depois da publicação do livro? É uma euforia muito legal.
O dia da publicação foi uma euforia muito legal. O dia do envio do material para a gráfica, quando você sabe que está indo para a gráfica, as revisões todas passaram, os autores deram um ok. Isso é muito legal. Agora, você chegar em algum para ministrar uma palestra ou alguém te mandar um e-mail falando, olha, eu estava lendo o seu livro e eu mudei tal ponto de vista, eu estava com esta mentalidade, depois que eu acessei a obra de vocês, eu fiz isso de mudança, eu mudei as escolhas proexológicas. Isso não tem preço, Isabela. É uma sensação que supera a euforia, né? Como o professor Valdo falava muito, do processo de quando você vai tratando a euforia no máximo possível, e isso é muito bacana. Isso ninguém precisa falar nada, né? Você vai sendo retroalimentado pela multidimensionalidade e só vai fortalecendo. É bem interessante que, até pensando nisso, agora me ocorreu, né? Por vezes, várias oportunidades, no dia do meu aniversário, eu fui chamado, as pessoas não sabiam, mas eu fui chamado para falar de autogestão existencial. Posso falar que dos últimos 10 anos, vamos assim dizer, que pelo menos 50% desses 10 anos, no dia do meu aniversário, eu estava ou dando um curso, ou dando uma palestra sobre como estou aqui com você, ou fazendo alguma temática que tinha a autogestão existencial como essência. E aí, quando eu olho para isso e eu vejo um chamado para o dia do meu aniversário sobre esse tema, eu não tenho dúvida que eu preciso fazer parte deste conteúdo. Não tenho dúvida que esse conteúdo tem a ver com a minha programação existencial. Começa a ter confirmações. E isso dá mais euforia, né? Não, e eu também não tenho dúvida da seriedade do trabalho. É a seriedade. Eu acho que, por vezes, até a euforia, que é inevitável, e até certo ponto ela é muito positiva, mas Sim. depois, quando a gente cai em si desse feedback que o aluno trouxe, que o leitor trouxe em relação a mudanças tão significativas de alinhamento proexológico, a coisa muda de figura. É uma mini Sim. peça, a gente entende o contexto de mini peça de um maxi-mecanismo, mas cada mini peça é muito valiosa, né? É mini, porém é insubstituível, né, Caio? Exato. E é legal que quando você começa com uma sequência de euforim, e é uma euforim lúcida dentro do processo, você começa a entrar naquela realidade que aí sim o professor Valdo falava da auto-mega euforização. Porque uma coisa é a mega euforização que você externaliza, que você pode mega euforizar uma pessoa, uma outra consciência. Mas a auto-mega euforização, por tudo aquilo que você vislumbra, que está atendendo, que a assistência de fato está ocorrendo, aí é outro nível de assistência, né? Porque assim, não é ninguém falando necessariamente, mas você vê que aquilo tocou fundo. É uma pessoa que fala, olha, eu estava lendo o capítulo da professora tal, e a conexão que vocês fizeram, assim, assim, assado, me proporcionou tal reflexão. Isso não tem jeito, porque assim, tem amparador envolvido, tem amparador dos autores, tem um amparador daquela consciência que está lendo, então tem toda uma conexão multidimensional, que essa conexão é que traz essa felicidade íntima, né, que a gente vai adquirindo. E aí desse trabalho, Isabela, derivou eu não sei se você sabe, ou se os autores quem está nos acompanhando já sabe, mas nós temos um quadro no programa da rádio, que é o Momento Autogestão. O Momento Autogestão, ele fica no programa da Apex, que vai ao ar todos os sábados. Então, dentro do programa, que é o programa Projeto de Vida, tem lá, durante 5 minutos, em média, é mais ou menos isso, um recado meu falando do Momento Autogestão, que eu trato um tema do cotidiano, em geral, com o olhar da autogestão existencial. Nós já estamos no episódio 65, então tem vários episódios lá para quem quiser, ou no YouTube, ou no site da Apex, onde tem lá os podcasts que estão gravados lá para a pessoa que quer, olha, eu quero entender um pouco a realidade. A gente falou dentro desse processo
da pandemia, falamos um pouco da pandemia e a autogestão existencial. Como é que a gente conecta tudo isso que é vivo, né? É constante. Caio, estamos chegando ao fim desse diálogo, dessa entrevista. Eu não sei como é que foi aí desse lado. Eu só sei que daqui eu senti muita energia, foi muito bacana, foi muito legal. Falar de programação existencial é fora de série. Falar de autogestão, de autonomia, são temas aí que para mim brilham aos olhos dos amparadores. Daí essa movimentação energética toda, Sim. hipótese que eu deva ter sentido, é oriundo disso. Muitas graças por você nos presentear, um aniversariante nos presenteando com uma obra como essa, embora já tenha sido lançado faz tempo, mas é muito bom. E eu sou profundamente grata aí por esse diálogo e por você nos presentear aí com esse livro que fala com muita propriedade de autonomia e autogestão. Muito obrigada, Caio. Eu que agradeço a oportunidade. De fato, quando cada consciência tomar pé da situação e entender que a autonomia depende das escolhas dela e que com um pouco, uma pitada de autogestão, ela consegue acelerar o seu processo de completismo existencial, ninguém segura. É uma escolha íntima que, se ela toma, arregaça, como diria o professor Valdo, se arregaçar as mangas e for em frente, de fato, o resultado vem. A assistência vem, virá mais trabalho, é óbvio, porque é mais trabalho que denota assistência sendo feita. Então, é mãos à obra e vamos fazer a assistência que for necessária. Adorei também a oportunidade, me senti muito bem, a troca energética foi muito legal e tomara que todos que nos ouvirem consigam acessar um pouco dessa energia que nós trocamos aqui no dia de hoje. Muito bom. Muitas graças e feliz aniversário, hein, Caio? Aproveite bem o seu dia. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E Tchau, você aí tchau. de casa, excelentes reflexões. Esperamos aí que você tome algumas decisões importantes nessa autogestão existencial. Excelentes reflexões, boas projeções lúcidas para aumentar ainda mais a sua lucidez no processo de autopesquisa e da consciência multimilenar que você é. Invista na sua evolução, o planeta inteiro ganha com isso. Até a próxima edição de mais um Grapocons.